Por aqui, o Agricultura BR muda de assunto agora para falar de mercado de soja, para falar a respeito também um pouco de mercado de milho, de trigo. Bom, quando fala de milho e de trigo, tem a questão da Rússia, tem uma valorização para trigo, tem o milho também. Olha, tem alguns fatores, por exemplo, que afetam o mercado da soja, como a Argentina, já com uma safra um pouco mais consolidada, que deve competir com farelo, com óleo, juntamente aos Estados Unidos, que aumentou bastante, né? A gente estava até vendo alguns números apresentados nesta semana que mostravam um esmagamento mais intenso dos Estados Unidos, mês a mês tem mostrado esse cenário. E um outro fator importante, e este muito interessante, que já aconteceu antes, foi a decisão do governo de Joe Biden de elevar tarifas de produtos chineses. E o que isso tem a ver? É que a China no passado já aconteceu, um passado recente, com Donald Trump presidente, isso aconteceu e eles também fizeram uma retaliação que acabou influenciando o mercado de grãos internacionais. Para você saber se neste ano podemos ter, a partir de agora, algo semelhante ou que pode acontecer por conta destes fatores, nós vamos conversar agora ao vivo com Juan Seni, ele que é da Grão Direto, participa conosco ao vivo pela internet. Juan, sempre um prazer conversar contigo. E o governo norte-americano atual toma uma decisão talvez mais dura em relação à China, muito mais por pressão política do que sobre algum fator econômico, porque no passado isso já não deu certo, uma vez, elevando essas tarifas de produtos chineses. E a China prometeu que vai retalhar, vai fazer retaliação, e eles fazem mesmo. Você acredita que isso possa influenciar o mercado da soja e como? Boa tarde, Juan, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. É sempre um prazer poder participar aqui deste momento com vocês. Bom, são notícias bastante impactantes, né? Principalmente quando a gente pensa que elas poderão se consolidar. Isso porque a gente não precisa retroceder, né, muitos anos para trás para a gente ter uma realidade parecida. Aconteceu na gestão do Trump, né, bastante conflito entre os Estados Unidos e a China, e aparentemente esses conflitos podem voltar. E essa medida tomada pelo governo norte-americano acaba, sim, trazendo uma certa cautela, uma retomada de atenção, um reforço de atenção do mercado, principalmente porque logo mais a safra brasileira já está praticamente totalmente escoada, né, na medida do disponível para exportação, e a demanda norte-americana, a soja norte-americana, deve se apresentar para o mercado. E a China pode sim trazer alguma retaliação nesse sentido e trazer surpresas para esse mercado de soja e de milho também nos próximos meses. Juan, essa surpresa que você citou pode ser positiva para a cadeia produtiva da soja brasileira e do milho também? Fabiano, quando a gente olha na capacidade que o Brasil possui de suprir essa demanda chinesa, o Brasil pode surfar parte dessa onda. Como eu disse anteriormente, vai chegar em um momento que o Brasil não vai ter o volume necessário que a China, por sua vez, possa demandar e, consequentemente, acaba ficando aquele movimento de alta, mas sem muita oferta disponível para ser prontificada ou disponibilizada para a China, né? Os Estados Unidos é, de fato, um importante fornecedor de oleaginosa e de milho, tanto não só para a China, mas também para outros países. Então, se a China tira um importante fornecedor desses produtos para ela, acaba que, naturalmente, ela pode trazer uma maior demanda para a América do Sul, mas, no final das contas, ela, no fundo, também precisa dos Estados Unidos, até porque isso traz uma competitividade saudável e, consequentemente, ela consegue, em alguns momentos, fazer uma barganha, né? Fazer uma compra mais escalonada
e com preços melhores nessa situação atual que a gente vive hoje. Então, quando a gente pensa neste cenário bastante restrito que a gente vem encontrando nesse momento e da forma que eu trouxe anteriormente, o Brasil surfa essa onda, mas não de uma forma completa, né? Vai depender muito do quanto de soja o Brasil ainda possui e, consequentemente, quanto ele consegue atender a China caso os Estados Unidos esteja ausente. Muito bem, Juan. E pensando em América do Sul, é muito provável que a Argentina, Paraguai estejam nesse bloco que deve ser mais assediado pela China caso essa retaliação se confirme. Mas isso já não se trata de uma especulação, é uma promessa do governo chinês fazê-lo. Então é bem possível que isso ocorra em breve. Aí falando dessa questão, mas os impactos que ela pode ter para o mercado, para a precificação da soja, tanto em Chicago quanto no resto do mundo. Pensando na precificação sul-americana, nós podemos ver o que acontecer, um descolamento em relação aos negócios, uma valorização também em Chicago. O que você espera que aguarde, que aconteça, Juan? Considerando que Chicago reflete em grande proporção a realidade da safra norte-americana, envolvendo suas ofertas e demandas, possivelmente pode acontecer uma queda, né, nas cotações de Chicago por conta dessa redução na demanda norte-americana pela soja ou pelo milho, né? E sim, quando a gente olha esse cenário, pode sim haver um descolamento, principalmente porque hoje o prêmio, né, que compõe a precificação da soja brasileira é algo que pode ser valorizado e, consequentemente, trazer um melhor desempenho de preço aqui para a soja brasileira. Então, pode ser, sim, que sejam boas oportunidades para o produtor, na medida que isso for acontecendo, a depender do que o mercado interpretar e qual vai ser a reação de Chicago nessa situação. Então, é um cenário ainda bastante indefinido, Fabiano. Muito bem, Juan. Eu vou fazer um questionamento para você agora, voltado também para o mercado internacional de milho, e aí tem trigo também no meio, por conta de todos os fatores, e passam, mais uma vez, pela questão climática, falando de Rússia, que afeta o preço do trigo, também em outros países da Europa, que são produtores e que estão sendo afetados pelo fator climático. Afeta o valor do trigo, tem afetado também do milho. Como é que nós temos esses elementos neste momento para o mercado, Juan? Esse fator climático que a Rússia vem sofrendo nessas últimas semanas, ela sim está impactando e, de alguma forma, mudando essa logística ou essa engrenagem, né, de demanda que, consequentemente, está puxando o milho, né, de uma forma secundária. Quando a gente olha o trigo e o milho, eles são concorrentes na composição de rações, de alimentação animal, principalmente, e quando um fica mais alto ou, de certa forma, valoriza a ponto de não compensar tanto a utilização dele naquela composição, acaba atraindo a demanda para o outro produto. Então, o milho, consequentemente, pode ter essa atração de demanda e, consequentemente, também ter uma valorização diante da alta da demanda. Então, se a gente olha hoje um cenário comparando soja e milho, eu vejo um cenário mais promissor, talvez, para uma valorização para o milho, diante de todo esse cenário de indefinição que a gente vem acompanhando nesse momento. As projeções de soja são bastante otimistas, inclusive com aumento de produção. No último relatório do USDA, ele trouxe aumentos expressivos de produção no mundo, inclusive no Brasil, chegando perto ali de 170 milhões de toneladas, e, consequentemente, isso traz um conforto, pelo menos momentâneo, para o mercado. Mas ainda temos muitas pontas em aberto, Fabiano. A gente não pode esquecer que temos uma safra em andamento nos Estados Unidos,
que ainda não está garantida. O próximo mês vai ser primordial para a definição efetiva do potencial produtivo de lá e, consequentemente, pode trazer surpresas, sim, tanto positivas quanto negativas para o mercado atual.